Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? MR aqui mais uma vez. Me pediram para dar uma olhada no vídeo do Primo Pobre, que seria o vídeo 40 criptos que podem explodir em 2024. Esse vídeo ele fez há 12 dias atrás. Achei bem legal, bem interessante algumas coisas que ele falou ali, principalmente para a parte do iniciante. Então vou passar de 5 a 6 dicas aqui, complementando o vídeo dele. Bom, não é para arrumar treta, é complementando o vídeo dele ali com coisas que eu acho que é legal, que eu acho que é interessante. Que nem, por exemplo, no vídeo dele lá, ele fala assim: pessoal, eu vou largar essas moedas e o Bitcoin aqui mais ou menos daqui 1 ano, 2 anos. Só que ele não falou o porquê. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o porquê que eu vou largar mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, mostrando a teoria do ciclo para vocês. Então, vai ser um vídeo complementar. E outra coisa, pessoal, quem não segue o Primo Pobre, dá uma olhadinha nos vídeos dele lá, que é bem legal, é bem interessante. Ele passa uma realidade muito verdadeira. E até um pouco do que eu passo para vocês aqui no meu canal é mostrando também a realidade, poxa. Se você não consegue fazer grana com 100 dólares, você vai colocar 1.000 dólares, tu vai se arrebentar. Então, no mercado financeiro, não importa muito se você é o bichão, tem 1 milhão, ou se você é uma pessoa que não tem muita grana no banco e quer entrar no mercado. Os dois vai se arrebentar se não colocar o estudo em primeiro lugar. E é isso que ele fala bastante nos primeiros de 5 a 10 minutos ali do vídeo dele. E ele até fala: se você é pobre, tá fudido, tá lascado, não venha para renda variável. Porque se você vir para renda variável, meu amigo, você vai levar na cabeça. Você vai perder mais dinheiro do que fazer. E até ele complementa ainda falando: primeiro, conhecimento. Depois, você entenda como que o mercado funciona. Para depois colocar grana. Então, essa é a realidade dele hoje, colocar 10 mil reais investindo em algumas moedas. Mas olha para vocês verem, já se passaram 12 dias desse vídeo de investimento dele. E o Bitcoin já caiu 10 e o Ethereum já caiu 14. Ele comprou 1.000 reais de Bitcoin e 1.000 reais de Ethereum. Então, brincando, ele já está 200 reais aí negativo. Então é muito sério o mercado de cripto, tá, pessoal? E só complementando mais um pouquinho, para quem não segue o Primo Pobre, pessoal, dá uma olhadinha nesses vídeos deles aqui que eu acho bem interessante. Como quitar o financiamento em 30 anos, bem legal, bem interessante. 52 ideias de renda extra para você sair da pobreza, bem legal, bem interessante. E esse aqui é legal também, ó. Alugar ou comprar casa? Vídeo realista para quem é pobre. E depois ele colocou escrito ali na testinha dele ali ainda: trouxa. Então, os vídeos dele para essa parte do mercado financeiro é bem legal e bem interessante, tá bom? Agora vamos lá para as dicas. A primeira, ele mostra uma planilha lá e fala que vai estar acompanhando ali, e você também consegue estar acompanhando na corretora. Quantos que está subindo e quantos que está caindo ali. Mas e se você tiver isso em duas corretoras? Como é que você acompanha? Como é que você monitora? Então aqui, ó, ele mostra uma planilha, e através dessa planilha aqui, ele mostra para você mais ou menos como que ele fez o investimento dele ali, ó. Ele dividiu, né? Ele dividiu ali os 10 mil reais em 40 criptomoedas, e dessas 40 criptomoedas, ele pegou 1.000 dólares de Bitcoin, 1.000 reais de Bitcoin. Ele trabalhou com real ali e não com dólar. Mas quem vem para o mercado de cripto, meu amigo, eu já até te adianto: trabalhe com dólar, porque trabalhar com real dá mais dor de cabeça, tá? Então colocou 1.000 reais em Bitcoin e colocou 1.000 reais ali no Ethereum. Vamos arredondar para 200 dólares, tá, pessoal? Mais ou menos, para ficar mais fácil para eu estar falando para vocês aqui. Só que aqui ele comprou tudo em uma corretora. Como que eu faço para acompanhar em mais de uma corretora? Como que eu faço para administrar essas moedas que eu tenho aqui, comprando na corretora A, comprando na corretora B? E vai ter uma outra dica ali que eu vou passar para vocês para diversificar o lugar que vocês estão investindo. É nesse site aqui, ó. Ele é bem legal, bem interessante, é bem fácil fazer o cadastro, não tem muito segredo, não tem muito mistério, tá bom? Ó, mas o CoinMarketCap, ele te dá a possibilidade de você colocar o seu portfólio aqui dentro. Basta você dar uma clicada aqui, você vai colocar o nome, vai colocar o e-mail e vai digitar uma senha ali,
que vai aparecer essa parte aqui para você. Daí o que você vai fazer? Vai vir aqui na opção portfólio, vai clicar na opção portfólio. Eu tenho 5 carteiras já montadas e 4 elas estão aqui. Daí eu clico na opção aqui, ó, criar portfólio. Quando eu clico aqui na opção criar portfólio, tem a opção de você conectar a sua carteira já que está na corretora. Então, o Primo Pobre usa a Binance, eu uso a Bybit. Dá para você fazer essa conexão, mas eu não gosto de conectar minha carteira em sites de terceiros. Então, você pode vir aqui, ó, e estar adicionando manualmente. Então, eu clico aqui, ó, adicionar uma transação manualmente. Eu coloco o nome do portfólio. Vou colocar aqui, ó, Primo Pobre. E depois criar portfólio. Novamente, aquilo que eu falei para vocês. Eu vou arredondar mais ou menos $200 da primeira compra do Primo Pobre no Bitcoin. Então, olha aqui para vocês verem, ó, adicionar transação. Clico no Bitcoin. Ele vai pedir o dia que eu comprei. Então, ó, hoje é dia 25. Vamos colocar arredondar dia 10? Vamos colocar aqui, ó, dia 10. Olha lá, mudar data. E aqui agora eu preciso colocar a quantidade. 0,001. Olha lá, tá me dando $221 aqui. Então, eu vou ter que jogar 0,09. Olha lá, vai me dar 199,40 mais ou menos $200 naquela data que eu comprei Bitcoin. Tá bom? Olha lá. Então, eu vou colocar aqui. Automaticamente, ó, ele me dá o preço do Bitcoin aqui, do que eu comprei. Olha lá, em 1 hora eu fiquei positivo 0,31, 24 horas eu fiquei 0,30 positivo e nos últimos 7 dias eu estou negativo 5,76. Então, você montando a sua carteira aqui, você consegue identificar, você consegue ver de uma forma melhor. Que nem, por exemplo, olha aqui para vocês verem, ó. Olha aqui para vocês verem. Uma das compras minhas no próprio Bitcoin mesmo, ó. Eu venho comprando Bitcoin desde agosto de 2022 e olha para vocês verem, eu tenho um preço médio e no caso aqui tá em real, em BRL, ó. Eu vou colocar em dólar aqui novamente, ó. Eu vou colocar aqui em dólar, ó. Então nesse exato momento, o meu preço médio tá na região da casa dos 23.619 e o meu lucro aqui agora é de 110%. Então por aqui, pessoal, vocês conseguem acompanhar a carteira de vocês sem interagir diretamente com a corretora, tá bom? Então o CoinMarketCap ele dá essa opção para eu estar monitorando, para eu estar acompanhando as minhas moedinhas, tá? Então essa é a primeira dica que eu deixo aí para vocês. Utilizem o CoinMarketCap para vocês montarem o portfólio de vocês, para vocês não terem que ficar entrando toda hora na corretora ali. E ali você consegue estar vendo o seu preço médio, tá bom? Próxima dica agora, preste atenção. O que é o DCA? Porque ele falou que ele só fez uma compra e essa compra, ponto, Zé Fini, só que a carteira principal dele, ele fala que ele faz compras recorrentes. Todos os meses ali ele faz. Mas por que ele fez dessa forma? Né? Isso aí a gente não sabe. Isso aí depois pode ser que ele venha explicar para vocês. Mas eu vou falar para vocês o que é o DCA. Então preste atenção aqui, ó. Vamos lá. Ó, o que é o DCA? Tá bom? Ó, aqui, ó. Vamos lá. DCA é uma estratégia de investimento que consiste em aportes a intervalos regulares. Em vez de uma grande aplicação em determinado ativo, o investidor divide o valor total em compras semanais, quinzenais ou mensais, aplicando sempre o mesmo valor. Basicamente é isso. E aqui até explica mais ou menos lá. E o objetivo do DCA com a estratégia de investimento é reduzir os efeitos da volatilidade do mercado na carteira de ações. E eu sempre gosto de pegar, pessoal, informações que já estão na internet para vocês verem que não é da minha cabeça. Então, eu vou trazer um outro estudo para vocês também que não é meu, mas eu concordo 100% com aquele estudo ali para eu estar fazendo um investimento baseado no DCA, tá? E aqui, depois embaixo ele comenta. Um exemplo, um investidor que quer investir 100 mil em uma ação, em vez de aplicar tudo de uma vez, ele divide o dinheiro em 10 partes de 10 mil, ou 20 aporte de 5 mil, enfim, qualquer divisão que preferir, mas com o passar do tempo, o preço da ação se valorizar, não teria sido melhor investir os 100 mil de uma vez, quando as condições de compra estavam melhores? Pode até acontecer sim, mas daí, o que acontece? Você precisa entender muito do ciclo.
Você precisa entender muito do que está acontecendo no mercado de cripto. Que nem eu falei para vocês, eu comecei a fazer o DCA no Bitcoin em agosto de 2022 e só parei em novembro de 2023. E nesse exato momento eu estou 100% positivo. Mas teve uma variação gigantesca de quase 30% para cima às vezes e quase de 22 a 23% de correção para baixo. Então, o DCA ele é importante por causa disso. E no final do vídeo eu vou falar para vocês a quinta dica ali que vai mostrar para vocês ali o porquê que é interessante você montar essa estratégia de DCA e não fazer uma compra só, tá bom? Então, o DCA é isso. Agora, no vídeo também lá, ele comentou que ele diversificou a carteira dele em categorias. Então ali no vídeo ele fala que primeiro ele pegou as top 5, depois pegou algumas moedinhas de DeFi, depois ele pegou algumas moedinhas de NFT e algumas moedinhas de games. Mas e aí? Como que eu vejo quais são as moedas que está nesse setor? Ele já explicou lá e se você der um Google você fica sabendo rapidamente como que isso funciona. Basicamente no CoinMarketCap também. Olha aqui para vocês verem que legal. Aqui no próprio CoinMarketCap você já consegue ver as categorias de todas as moedas. Então eu tô logado no CoinMarketCap, desse lado aqui tá o meu portfólio e você vem aqui ó, cripto, tá bom? E em categorias. Então, todas aquelas moedas que o primo pobre falou que ele está comprando, todas elas estão aqui, ó. Você pode estar acompanhando e você pode estar vendo. Então, ó, olha lá, setor de inteligência artificial, setor de game, setor de framework, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, por aqui, você consegue ver todas as categorias que o primo pobre investiu e todas as moedas que está trabalhando agora nessa parte. Então, por exemplo, ele lá não investiu em fan tokens, mas o brasileiro gosta das moedinhas de time. Eu clico aqui e ao clicar aqui, o CoinMarketCap me mostra todas as moedas de time que já tem listada. E o mais legal ainda, ó, eu quero saber aqui do token do Barcelona. Eu clico nele, aqui me mostra todo um histórico do que aconteceu com esse token aqui, o que está acontecendo agora. E em mercados, quando você clica aqui, você sabe qual é a corretora que você pode estar investindo. Então, ó lá, tem na Binance, tem na BigX, tem na BitGet, tem na Bybit, tem várias outras corretoras. Então, o CoinMarketCap você também consegue ver qual é a categoria que aquela moedinha doida que o A, que o B, que o C falou, você consegue estar identificando, tá bom? E outra coisa, da mesma forma como o primo pobre falou lá, esse vídeo também aqui não é recomendação de investimentos, tá bom? Vou chegar agora ali, vou pegar a categoria de fan tokens, vou comprar os primeiros 4 ali. Eu não estou indicando a você a fazer nada, eu só estou complementando o vídeo ali que o primo pobre fez, passando para a audiência dele e só afirmando, só confirmando mais algumas coisinhas que ele falou e complementando com mais dicas aqui para vocês, tá? Então, a outra dica que ele comentou lá e ele falou o seguinte, pessoal, corretora não é carteira. Como que você pode estar guardando isso aí? Então, nós temos duas formas. A primeira, tá guardando numa hard wallet, uma Trezor, uma Nano ou uma Ledger, ou numa carteira que você pode estar instalando ela do celular. Então, tem a Atomic Wallet, tem a Trust Wallet, que é da própria da Binance, e tem a Exodus. É só dar um Google que você consegue estar identificando, tá vendo isso aí. E sempre quando você for fazer um teste de transferência de uma carteira para outra, faz o valor pequenininho, tá bom? Então, carteira física, Trezor ou Ledger, se por acaso você vê e achar que é interessante, que é legal, mas preste atenção, antes de você comprar uma Trezor ou uma Ledger, vê quais são as moedas que suporta. Antes de você instalar a Exodus ou a Atomic Wallet, vê se as moedas que você comprou ali, elas suportam, tá bom? Então, preste muita atenção, tá? E qual é o lugar que eu compro e sempre recomendo aqui no meu canal? CryptoBR, tá? CryptoBR, eles já estão há mais de 3, 4 anos aí vendendo e eles são revendedores oficiais aqui no Brasil da Trezor, tá? Então, é aonde eu guardo as minhas moedinhas. Porque, como o primo pobre falou e eu sempre falo para vocês, corretora não é carteira, tá bom? E agora, pessoal, preste atenção. Essa dica aqui é para
passar mais um detalhe para vocês em relação ao ciclo do mercado. Essa dica é a mais importante de todas, porque daí vai ser aí aonde que você vai entender o porquê que ele falou, ó, provavelmente daqui 1 ano, daqui 2 anos eu vou zerar, porque naturalmente, depois desse período, o Bitcoin ele corrige, no mínimo de 50% a 60%. Então tem que saber a hora certa de entrar e depois você precisa saber a hora certa de sair, porque é muito perigoso o mercado de cripto, pessoal. Então vocês precisam ficar muito atentos a isso, tá? Volatilidade muito doida. Já mostrei para vocês que o mercado ele oscila muito e além de oscilar bastante, tanto para cima como para baixo, o Primo Pobre falou e eu também estou comentando com vocês que tem uma volatilidade muito doida no mercado e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Preste atenção, olha para vocês verem o que aconteceu nos ciclos passados. E esse vídeo, ele vai ficar gravado para vocês, para a gente estar acompanhando, para a gente estar vendo aí na posteridade. Então, ó, olha aqui para vocês verem o que o Bitcoin fez, nesse ano de 2023. Preste atenção. Em 45 dias, ele deu uma pancada e corrigiu 22%. Depois ele deu mais uma pancada, corrigiu 21%. Depois deu mais uma pancada e corrigiu 20%. Então, a volatilidade, quando muda o ciclo, preste atenção. É volatilidade de alta e volatilidade de correção de no mínimo de 25% a 30%. Então, por isso que é interessante você fazer o DCA. Porque se você não fazer o DCA, olha aqui para vocês verem aonde que foi a compra do Primo Pobre. E outra coisa, não tô criticando, tá bom? Não tô criticando. Cada um sabe o que faz, cada um sabe aonde que o calo aperta aí. Mas olha aqui para vocês verem. Quando que ele fez o vídeo? No Ethereum. Então o Ethereum, de topo até fundo, ele já corrigiu 14. E o Bitcoin, de topo, da onde ele fez o vídeo e corrigiu até agora, já corrigiu 8. Então é interessante você dividir o capital, em vez de você colocar R$1.000 de uma vez, divide em 4 posições, poxa. E agora eu vou falar para vocês o porquê de fazer isso, ó. Preste atenção aqui agora, ó. O ciclo do Bitcoin, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Ano 1, bear market. Ano 2, recuperação. Ano 3 é o ano que nós estamos agora, bull market. E ano 4, ciclo top. Só que eu sempre falo pro pessoal do treinamento, eu me posiciono no caos, meu amigo. Eu pego na crise, eu pego o mercado afundando no bear market. E foi até aquilo que o Primo Pobre falou. Se eu tivesse investido em 2022, 2023, eu tinha arregaçado de fazer grana. Mais de 50% ou 100% na minha carteira. Mas ainda em 2024 há uma possibilidade. Agora olha para vocês verem aqui. Então, já passou o ano de recuperação, que é o ano 2. E agora nós estamos no ano 3, que é o bull market. Presta atenção aqui agora, ó. O bull market, pessoal, ele sempre passou o topo histórico. Então, 2024, se seguir o ciclo certinho, que geralmente ele segue, pelo menos nos últimos 3 ciclos ele foi perfeitamente seguindo, Bitcoin ele rompe a região da casa dos 69. Só que nós temos um problema aqui, ó, presta atenção. E esse problema aqui, muitos de vocês não estão se atentando. O Bitcoin aqui, no ano 3, ó, aqui ele tem uma correção de 50% do ano 2. Aqui ele teve uma correção de mais de 50% e nós só estamos iniciando ainda o ano 3. Então, provavelmente, se por acaso ele seguir o ciclo, podemos ver uma retração do Bitcoin de 48 até 35. É o que o ciclo me diz. É isso que ele me disse. E depois, dezembro, outubro, novembro, o bicho dá uma estourada. Então, é nessa retração agora que a gente precisa fazer o DCA. Ah, mas quanto tempo eu posso fazer isso? Vocês precisam estudar, vocês precisam entender como é que o mercado funciona. Mas no mínimo, vocês precisam ter um capital e dividir ele no mínimo em 5 posições. E outra coisa também, não falando mal da estratégia dele, mas 40 moedas para quem está começando, pessoal, é muito. É muito. No máximo, umas 20. E no máximo, as top 100 ali que tá no CoinMarketCap. Ah, não, mas eu queria pegar uma meme. Cuidado.
ela pode subir 1000%, mas pode voltar 1000% na sua cara também. Então, depois que você entender como que o mercado funciona, depois que você tiver essa habilidade, não tem problema pegar meme coin. Mas saiba, e até ele fala lá, saiba que essas moedas têm muita assimetria de alta e muita assimetria de queda. Então, já que na B3 eu não gosto de colocar empresas que não desvalorizam muito, que tem bastante fundamento, em cripto eu sigo mais ou menos essa mesma tese. Tem que ter um mínimo de fundamento para mim para eu estar comprando essa moeda. Ah, mas ela é só um meme especulação. Tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. Principalmente para quem quer investir mais de 15 mil, 20 mil, 50 mil. Você colocar $10, 50 dólares uma moedinha, ok, tá tudo de boa. Mas mais de 10 mil reais, mais de 50 mil reais, eu não recomendo colocar em memes. Porque tu pode fazer 100 mil, mas também pode voltar tudo e virar zero o seu capital, tá? Então, voltando aqui. Preste atenção, então, nesse ciclo 3 agora, nesse ano 3 agora, que é o ano de rompimento de topo, nós não temos ainda a correção. Depois que vier a correção, foi aí que ele falou, depois de 1 a 2 anos. Então, esse ano agora, provavelmente rompe, e o quarto agora, que é o quarto aqui, que é o ciclo top, é o que a gente vai ver. Só que preste atenção. Esse quarto ciclo aqui, o Bitcoin teve uma valorização de 3 mil vezes, de 3.000%, 30 vezes. Nesse ciclo aqui, depois do terceiro para o quarto, o Bitcoin teve uma valorização aí mais ou menos de 7 a 8 vezes. Eu estou especulando que esse ciclo agora, o Bitcoin teve uma valorização de 5 a 6 vezes. Então, tem que entender o que está fazendo. Então, se eu coloquei 100 dólares, 5 ou 6 vezes vai me dar 600 dólares. Então, esses cálculos vocês precisam se atentar e precisam estar vendo antes de investir no mercado cripto, tá bom? Eu acho que é isso. Agradeço a sua presença aqui novamente. É um complemento para aquele vídeo do Primo Pobre e deixa nos comentários aí o que você achou dessas dicas e além dessas dicas, quais seriam as outras dicas que vocês queriam saber do mercado de cripto aí, que eu vou fazendo novos vídeos para vocês e vou monitorando aqui o mercado e vou mostrando aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações aí para vocês não perderem as novidades.